Fala galera, Homem em Campo. Hoje a gente vai fazer um programa diferente. Eu vou ser entrevistado, vou ser questionado e um assunto é importante. O assunto é o Clube Náutico Capibaribe. E para isso, se faz necessário, a importância do assunto se faz necessário a presença. Estou recebendo os convidados da LPN, Loucos pelo Náutico, e a Voz do Timbu. Tiago, Neto, Fábio. Hoje a gente vai abrir já com polêmicas, com situações aí de curiosidades, futebol e o que é que a gente enxerga para o futuro para o Náutico. Obrigado por terem vindo. Neto, Fábio, Tiago. Vai, Neto, começa. Primeiramente, quero agradecer o seu convite, né, dessa página. Agradecer ao nosso amigo Fábio, da Voz do Timbu, que é uma página de informações para torcedor alvirrubra. Tiago, claro, um torcedor fanático aí que ajuda a gente. Vamos falar de futebol, vamos falar de Náutico, que é o que interessa, né? Claro. Tirar dúvidas da torcida, falar de polêmicas e também de coisas boas. Perfeito. Fala, Fábio. Mais uma vez agradecendo aí, Alexandre, a presença. Canal, terceira vez que eu tô por aqui. Hoje com o nosso amigo Neto, grande parceiro aí da Voz do Timbu. Tiago, que eu conheci hoje, uma grande figura, grande torcedor do Náutico. O homem sabe tudo de Náutico. E vai ser boa a live. Vamos acompanhar aí, pessoal. Vamos tirar as dúvidas e botar um pouquinho de pimenta aí, um pouquinho de polêmica. Fala aí, Tiago. Primeiramente, agradecer a ti, Alexandre, Neto, meu amigo Fábio. É uma satisfação e pode botar pra rolar aí que a gente vai falar de Náutico, não tem hora pra acabar, não. Então, já que você vai ser o entrevistado, vamos começar as perguntas, né? Moendo. Que eu acho que é o que a torcida quer saber. Vamos começar com essa linha do tempo aí. Vamos alisar pra depois a gente bater. Falar um pouco das coisas positivas de 2011, né? Do ano no qual você iniciou sua trajetória como diretor do clube. Um ano quase perfeito, onde a gente subiu com certa tranquilidade, né? E o grande diferencial daquele ano de 2011, Alexandre, para você como sua primeira passagem no clube, o que você poderia falar daquele elenco, daquela diretoria e da união da torcida com esses dois aspectos? Em 2011 a gente teve um primeiro fracasso que foi o Pernambucano, né? Montamos um time, o melhor time de Pernambuco, na minha concepção. A gente, inclusive na semifinal que a gente enfrentou o Sport, a gente tinha 10 pontos na frente deles. E por fatalidades do jogo, nós não conseguimos irmos para a final. Então, 2011 teve o primeiro ano, que foi um aprendizado, o primeiro campeonato pernambucano. Não tivemos êxito. Tivemos ainda uma redução de folha. Corrigimos algumas coisas que a gente acreditava. Teve a mudança do comando técnico, a diretoria continuou fechada, né? Depois também teve o desmembramento aí por discussões entre o presidente e alguns diretores. A gente continuou até o fim. E a gente conseguiu o êxito aí, o clube conseguiu o êxito, né? O elenco junto com a comissão técnica. Reputo como um bom ano, mas não foi perfeito porque não teve o Pernambucano, que é um título que eu não tenho, né? E que sempre quis ter. Mas, assim, o objetivo maior foi atingido. E de uma forma mais, não vou dizer tranquila, mas uma forma de trabalho que mais a gente... segura. Mais segura, exatamente. Mas eu acredito que entre a torcida, né, Fábio, Tiago, vamos falar como torcedores agora. Entre um acesso para a elite do futebol brasileiro e um título pernambucano, eu acho que 99% da torcida vai escolher o acesso. Mas aquele ano tem o contexto do Hexa, né? E isso pesou muito, que pesou tanto que o elenco do Pernambucano, ele era mais caro do que o elenco do brasileiro. Sim. Pernambucano, a folha era em torno de 750 mil, o Pernambucano foi para 500. Na Série B. Mas no final deu tudo certo, a gente não perdeu o Hexa e estava na Série A. Foi. E vice-campeão, foi com Chiesa artilheiro. Isso. Agora me relembra, 2011 foi aquele ano que a gente meteu 3-0 no Sport e levou 2 gols? Não, ali foi 10. Foi 2010. 10, né? 10. Tá, tava confundindo, tava com conhecimento aqui. Já iríamos começar aqui com polêmica. Agora, a pergunta que não quer calar. O caso Eduardo Ramos em 2011, ali naquela semifinal dos empresários, na semana. O que tu tem a falar sobre isso? O que aconteceu As 200 ali? horas de gravação?
Existiu essas 200 horas? Não, tem as gravações, mas houve realmente o contato da diretoria do esporte em cima do procurador do jogador, que era o pai dele, querendo trazer o jogador para jogar o campeonato nacional por eles, né, pelo esporte. Na verdade, desde o início, para trazer Eduardo Ramos, a gente encontrou de barreiras, porque o esporte conversou com o Corinthians para não liberar o jogador. A gente trabalhou de forma diferente, insistimos muito, alguns grandes alvirrubros nos ajudaram, né, alvirrubros que não tem o cargo de diretor, mas ajudaram bastante, e a gente conseguiu trazer o jogador. Esse assédio para o jogador e para o brasileiro visava destabilizar o jogador, mas Eduardo, a gente deu uma blindada, a comissão técnica trabalhou muito nisso, não houve prejuízo para o rendimento do jogador. O que ficou foi uma situação muito chata, de um assédio desnecessário. Na semana da decisão. Na semana da decisão, de uma forma equivocada, na minha opinião. Mas aconteceu e a gente soube administrar. Que era o maestro do time, né? Diga-se de passagem. Era o 10. Eduardo Ramos vinha numa fase espetacular. O time todo tinha uma produtividade muito boa. Muita gente falava que a gente não tinha reserva, mas o grupo era muito fechado, tinha uma condição física muito preparada. Isso foi tua primeira passagem no Náutico, Alexandre, 2011? Foi. Depois tu voltou candidato a presidente em 2015, foi isso? Não. 2015 foi o colegiado, né? 2013. 2013 foi o colegiado. Isso. E por que tu acha que não deu certo aí a candidatura? Linkaram muito meu nome, porque o que houve foi a Paulo Vanderlei, e o que houve foi, ele teve um ano bom em 2012, que o Alexandre Galo era o técnico, o Náutico tinha era ruim fora de casa e muito bom dentro de casa, teve uma campanha muito boa, foi para a Sul-Americana. Melhor campanha, né? Diga-se de passagem, dentro de casa. Rebaixou 2012. Inclusive o Sport. Rebaixamos o nosso maior rival, né? Rebaixou o Sport. Mas no segundo ano teve um desequilíbrio de elenco, contratações e algumas renovações que não deram certo. A gestão em si se perdeu e aí o Náutico foi rebaixado. E aí usaram muito, e aí foi quando começou as divisões políticas no clube. E usaram muito, que aí eu sou contra você. Você tem que provar que você é melhor do que o seu adversário na questão política do clube. Mas você não precisa denegrir ele para mostrar as falhas dele. Claro que quando eu apresento proposta, eu já estou mostrando que tem erro. Eu estou fazendo uma proposta para melhorar o futebol, estou fazendo uma proposta para melhorar a infraestrutura. Eu estou mostrando que ali está faltando algo. Então isso por si já basta. Não precisa eu ficar atacando. E aí começou realmente a ter problemas políticos no clube que tem até hoje e atrapalha a vida do clube. Porque em 2011 a gente tinha oposição. Mas era uma oposição um pouco mais responsável, né? É o que eu digo, não quer ajudar, não atrapalha. Então eu fiz oposição ao senhor Edno Melo, fiz oposição a Diógenes, mas nunca você me viu dando entrevista, nem procurando problema para o clube. Eu tenho minha forma de pensar diferente. Diógenes, minha oposição a ele sobre o esquema do futebol, o jeito que eles trataram o futebol no Náutico. Eu concordo com algumas coisas, né? Ele tem um pensamento sobre transição muito parecido com o meu, mas as outras coisas a gente difere em 70%, mas nunca a gente atrapalhou ninguém. Vamos começar com as polêmicas, que eu acho que boa. Isso é bom, né? Vamos lá. Já que tocou no assunto 2012, né? Maior orçamento do Náutico. Sim. Na história do clube. 12 ou 13? 13, isso. Obrigado por lembrar. A maior receita de um clube naquela época do Nordeste. E por que o Náutico montou aquele elenco pífio? Vou ser sincero aqui. O Náutico teve milhões, rios de dinheiro no caixa. E o Náutico fez uma campanha ridícula na Série A. Foi a segunda pior campanha da história. O Náutico foi eliminado pelo clube. O Náutico foi eliminado pelo clube no qual rebaixou um ano anterior. Na Sul-Americana, sem nem sair para jogar uma partida internacional. Então, assim, já que tocamos nesse assunto, por que esse dinheiro foi tão mal gasto? Você, como um excelente profissional, Alexandre, acho que você quer saber, porque se o Náutico tá hoje nesse lugar, muito vem da má administração desse ano. Veja bem, em 2012 eu não estava na gestão, né? Quando a gente terminou 2011, ia ter eleição. E aí o campeonato a gente estava mudando.
E resolveram mudar a direção novamente. E aí nos convidaram para ficar, mas de uma forma, muita gente, muita discussão. O colegiado foi um erro? Eu vou chegar lá. E aí a gente não participou. Quando foi já no final, que o Náutico estava muito complicado, e aí eu vou lhe responder, e aí é que eu digo, coerência e DNA, não respeitaram isso. Alguns trocou-se de treinador nesse ano, acho que de 4 a 5 vezes. Treinadores que não tinham nada a ver com o esquema do Náutico. O jeito do Náutico jogar. Né? O Náutico é um time de bola no chão, um time de velocidade. Trouxeram jogadores, para você ver, eu estava fazendo a conta, tinha 5 volantes. 4 caindo pela direita e 1 pela esquerda. Desequilíbrio total. Eu tinha 3 laterais e 1 ala. Então, quando a gente veio, que foi aí a montagem de um colegiado tentando salvar o clube, né? E aí você não tem escolha, porque assim, a pessoa às vezes condena você por tomar atitude. Eu realmente condeno quem não toma atitude. Só perde pênalti quem vai bater. Quem não bate pênalti, ele não vai perder nunca. Também não tem responsabilidade. Então, nós entramos ali, né, eu e mais alguns, inclusive o colegiado, para tentar reverter essa situação que foi caótica, né? Então, houve esse problema, mas assim, respondendo para você, essa foi a primeira cisão. Eu acho que você falou aí uma coisa certa. O Náutico teve um problema político ali, e de lá para cá o Náutico sofre um problema político. Aí a torcida também, ela fica nós contra eles. Então, tem um lado da torcida que apoia o que chamam de corja, tem o outro lado da torcida que apoia o que chamam de MTA, que eu acho que não existe mais, tem um lado da torcida que apoia a ex-gestão, e essas pessoas pararam de se falar, eu acho que, assim, o presidente, ele tem a responsabilidade de criar pontes. Eu não vi, e isso aí é uma queixa minha com o seu Bruno Becker, porque ele está tendo uma oportunidade ímpar de trazer. Primeiro, ele não pensava em ser presidente. Sempre disse nas nossas reuniões. Depois, caiu no colo dele. Eu não vi Bruno Becker procurar o senhor Alfredo Cabral de Melo, que foi quem trouxe ele para unir a oposição. Eu não vi ele procurar o candidato na época que era Plínio Albuquerque. Independente se eu gosto ou não, eu tenho que trazer para contribuir. O Plínio vinha numa pegada de eleição, de se preparando para o Náutico. Será que esse cara não pode contribuir? Eu não vi ele contactar os ex-presidentes, que é importante, né? Pela experiência, tudo. Até porque Bruno Becker está assumindo um cargo sem muita experiência. Ele está isolado? Não sei lhe dizer, porque eu não convivo lá. Mas eu não vejo o convívio dele com grandes alvirrubros próximos. Por exemplo, teve o aniversário de Kaká, que é o benemérito. Sim. Ele estava presente como vários ex-presidentes e candidatos que foram à presidência. Né? Mas ele estava lá. Mas eu não sei se ele está no dia a dia pegando algumas experiências. Até porque essa equipe, que é uma coisa que a gente tem que ver, torcedor. Os dirigentes de futebol já foram das gestões anteriores. Agora, isso, perfeito. Seu Tiago, doutor Ítalo, já Sim. foram. Né? O próprio Bruno Becker também participou 4 anos da gestão do seu Edno. Junto com o Diógenes, né? Diógenes e junto com o Diógenes. E ele queria ser o candidato, ele e Diógenes não se entenderam, eu não sei e o motivo. E a vice também. E a vice também participou. Então, assim, eu acho que está precisando mesclar, construir pontes para trazer os grupos, como foi feito em 2001, Sim. para aglutinar o Náutico. A eleição acabou. Os candidatos são esses. Né? Então, assim, esses são eleitos pelo sócio. Acabou. Fábio quer fazer uma pergunta, eu sei que ele tá se coçando ali para fazer, mas pra gente mudar esse assunto, a última pergunta que eu quero fazer. A gente falou muito de paz política dentro do clube. Sim. Né? Que eu sou muito a favor. Você, como um ex-dirigente, um ex-diretor de futebol do clube, eu queria fazer uma pergunta. Você é a favor hoje de uma chapa única dentro do Náutico para promover a paz e buscar o melhor candidato dentro do executivo? Ou ainda você concorda que tem que existir o bate-chapa?
Eu não acho que o bate-chapa traz divisão. Depende do candidato que tiver, né? Depende do comportamento das chapas. Isso. E é isso que eu acho. O comportamento de 2013 para cá, a coisa potencializada é que prejudicou o Náutico. Porque ficou realmente um ranço de grupos. Hoje o Náutico tem 2 ou 3 grupos que atrapalham. Se não tiver junto, ou um não atrapalhando o outro, isso termina trazendo dano. Alexandre, eu tenho a impressão que na gestão Edno, pelos resultados que aconteceram, isso é inegável. Qual? Do título pernambucano, acesso, né? Os resultados. Mas deu uma diminuída. Acesso de Série C para B, para mim... Não, é obrigação. É obrigação. Mas eu particularmente, eu achei a gestão de Edno boa. Deu uma diminuída nessa questão dessa divisão política na gestão de Edno. Ele conseguiu dar uma unificada no clube, na tua entendimento? Não acho não. Acho que foi eleito na época, foi o voto da revolta. Edno ganhou e teve paz no conselho. Só que o conselho estava muito aliado com eles, mas, na minha opinião, o conselho não fez o papel que deveria ter feito. O conselho, na época, o conselho tem um poder de fiscalização tudo e poderia ter, eu acho que algumas coisas o conselho deveria ter um comportamento diferente. Porém, eu venho sempre falando isso, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente divulga. Eu não concordar com o conselho não quer dizer que o conselho esteja no papel fazendo errado. Eu acho que o conselho tem a obrigação de fiscalizar. E eu acho que o conselho ele foi muito passivo com a gestão do seu Edno. Então, assim, isso ajuda por um lado, mas atrapalhou por outro. Não pode entrar ninguém com uma marreta para quebrar a mesa do conselho, não, né? Não, isso eu sou totalmente contra. Quais foram os erros da gestão falar de do Edno, conselho, não, pelo amor de Deus. Não teve, o Náutico não melhorou financeiramente, o Náutico não teve melhoramento de infraestrutura, o Náutico ficou na Série C, que vocês ainda não entraram no assunto, mas a Série C do Náutico ficou na mão deles, entendeu? Voltou à Série C. Qual foi a competência que o Náutico tem? O Náutico se apequenou, na minha opinião. Quer falar, eu não sou nem teoricamente, eu nunca fui da Corja, certo? Como o pessoal fala. Mas a Corja fazia time para subir para a Série A. Eu não tô aqui para lhe defender, viu? Eu sou o maior crítico seu. Mas em 2011, a gente brigava contra... 2012, eu vou falar. São Paulo, Internacional, com os maiores clubes do Brasil, Fábio. E hoje, com os diretores que todo mundo baba, que todo mundo defende, a gente tá perdendo e rivalizando com o Botafogo. Mas não é o Botafogo de 2012 não, tá? É o Botafogo da Paraíba. Então, assim, eu acho que a gente tem que criticar. A gente tem que criticar quem passou pelo clube e também tem que criticar quem passa atualmente pelo clube. O Náutico hoje se tornou um time pequeno. Ponto. Acabou. Eu falo isso porque estamos na Série C, perdendo para Altos, Confiança, Botafogo da Paraíba. Mas há 10 anos atrás, a gente estava brigando com os maiores times do Brasil. Então, infelizmente, apequenaram o clube. Então, ou a gente começa a valorizar quem está dentro e parar de criticar quem passou, porque senão a gente não vai pra frente. Infelizmente é um desabafo de torcedor, então não tô aqui defendendo, sou um crítico seu pelas gestões que passaram em 2016, 2017, mas entre lhe criticar aqui e defender quem está atualmente no clube, eu passo o pano pra você, Alexandre. E essa questão de 2017 é um gancho que eu quero pegar, porque é uma coisa, Alexandre, que eu gosto muito de dar o direito de defesa. Entendeu? Eu acho que quando a pessoa é crucificada, é apontada como causador de alguma coisa, essa pessoa tem que ter o direito de defesa e a gente tem que ouvir a versão dessa pessoa. Hoje mesmo aconteceu no grupo da Voz do Timbu, quando a gente lançou a live, houve umas críticas lá falando, o pessoal comentando. Eu via que o perfil do pessoal é pessoas que eu acho que talvez nem em 2017 acompanhava futebol. Mas essas pessoas jogavam que 2017 o insucesso foi totalmente por culpa da sua gestão de futebol.
Eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso. E também essa relação, porque também foi dito, em alguns meios de comunicação do Náutico, que a situação atual do Náutico, desastrosa hoje, veio dessa época. Entendeu? Porque foi tão ruim em 2017, você destruiu o Náutico em 2017, que o Náutico veio se apequenando até o momento que se encontra hoje, né? Minúsculo. Adoro polêmica, viu? Adoro polêmica. A gente já falou isso. 2017 eu estava em casa, nem tenho pretensão, nem tinha, de voltar ao Náutico. Emerson Barbosa, era o diretor de futebol, o vice-presidente, se eu não me engano, de futebol. Gestão Glauber. Não, Emerson Barbosa era gestão Ivan Bronte. Mas 2017. Foi Ivan. Ivan, depois que ele teve Glauber problema foi pessoal. 15 e 16. 14 e 15, perdeu a eleição. E aí foi... 16 foi Ivan. Exatamente. Ivan assumiu lá, ele era o vice-presidente, com a saída lá, ele assumiu lá a situação. Houve uma dissolução da diretoria de futebol, Emerson ficou, ele já vinha de um problema de ter demitido Milton Cruz, num clássico, logo após o clássico Santa Cruz. Ele tinha contratado Valdemar novamente, eu não estava no clube, e depois de... Aí ele vinha conversando para voltar, para ajudar, para a gente remontar o time, porque o time estava muito esfacelado, a receita caindo, o Náutico estava gastando mais do que podia na folha, e a gente tinha que ajudar. Aí são duas visões. Se você ama uma coisa, certo? E no momento que ela mais precisa, você diz o não, é uma decisão sua. No meu caso, algumas pessoas tentaram me crucificar porque eu tive a coragem de pegar, não fui só na boa, eu fui para cima do problema, que é minha característica. Eu tive um programa aqui com o Roberto Fernandes que ele inclusive falou isso. É meu jeito. Aí tem gente que diz que eu não me dou com as pessoas. Eu não me dou com gente fraca. Eu não gosto de gente assim. Respeito, mas eu não sou obrigado a conviver. Então assim, o Náutico precisava. O pessoal estava saindo. Eu conheço o Emerson Barbosa, um cara seríssimo, trabalhador, se dedicou nesse problema. Você pode dizer que ele errou, foi incompetente, não tem problema. Como eu, não tem problema. Mas negar isso, não dá. Como apesar que eu comentei aqui, sou contra, fui oposição a Diógenes, a Edno, dizer que eles não são alvirrubro é outra coisa. Então, assim, eu acho que Diógenes foi injustiçado com algumas críticas. Algumas mereceram, outras não. Colocaram na conta dele coisa que não era dele. Mas tudo bem. Então nós voltamos, o time já estava em andamento. E tinha briga política no clube. O conselho contra o executivo. Era uma briga eterna, certo? Aí, resultado. Nós assumimos lá. Limpamos o time. Começamos a trazer jogadores, o time foi encaixando, né? Trouxemos um meia que eu gosto muito, que é o Giovani, que depois jogou no Sport, voltou lá pro junto com o Bruno Mota, não foi? Ele chegou? Bruno Mota. Conseguimos encaixar o time. O time começou a recuperar. O time começou a ter, na virada, veja bem, torcedor, na virada do retorno, nós estávamos com a 4ª ou 5ª campanha melhor. E viemos de um jogo que ganhamos bem do Figueirense, que era o time Bambambam, ganhamos de 2-0 na arena, inclusive um dos gols foi de Giovani, né? E estavam em franca sessão. Nós, se eu não me engano, faltava de 5 a 7 pontos para a gente sair da zona do rebaixamento, onde a gente já teve a 15. Então a gente saiu recuperando. Ganhando até do ABC fora de casa. O ABC foi depois. E aí, inclusive, veio o seu Diógenes, seu Edno, fazer um papel interino, né? A pedido do conselho, Ivan aceitou, e depois teve a confusão, que todo mundo soube, lá do parte financeira, que não estava deixando fazer a gestão, etc. E aí o que é que aconteceu? Essa briga de foice, Essa briga de foice política. Ivan pediu renúncia em julho, final de julho. Ivan Bronte pediu renúncia. E toda a diretoria, quando o presidente pede renúncia, a diretoria cai.
Então, nós saímos do Náutico em 17, em julho, final de julho. E o time estava recuperando, estava ainda na zona de rebaixamento, mas estava recuperando. Vinha em ascensão. E tá aí os números, não sou eu que minto não. Tá aí os números. Não sou eu que estou dizendo, melhor falando. Então, resultado, o Náutico vai cair em novembro. Qual é a culpa que eu tenho? Por que não deram continuidade ao trabalho? Porque não tinham o respeito ao DNA do clube, nem a convicção do trabalho que estava sendo feito. Tentaram mudar, trocaram de treinador 1, 2 vezes, num período de 4 meses, e o time veio a cair para a Série C. Tanto é que continuou com esses mesmos defeitos que nós, no outro ano, não subimos em cima do Bragantino. Então a responsabilidade ali foi de Edno? A responsabilidade foi de todos. Primeiro pela briga política. Quem fez e quem apoiou a briga política. Na minha opinião, torcedor. Esse foi o maior problema daquele ano. Certo? Porque quanto pior, melhor. Isso vem do Náutico desde aquela briga de 2013. Então você pega a briga política. O Náutico tem essa... A briga política trouxe trabalho. Depois saiu a diretoria. Faltou coerência. Se nós já estávamos fazendo trabalho e dando movimentação para sair, faltou coerência. Caiu eu, caiu o Emerson e caiu um cara que estava com a gente na época, na base, que era o Rodrigo Tibiriçá. Assumiu uma nova turma que não deu certo. Aí o cara disse, não, eu peguei o time na zona de rebaixamento. Eu digo, quantos times você já viu recuperar? O nosso time estava recuperando, o Náutico estava encaixado. Tanto é que você falou que contra o ABC nós já não estávamos mais na gestão e nós ganhamos lá, de 1-0, se eu não me engano. Então a gente saiu do ABC, ganhou do Figueirense, teve a ruptura, Ivan saiu, perdemos para o Ceará, se eu não me engano, e ganhamos do ABC fora. Essa partida vocês já não estavam mais... Não estávamos lá. 2 partidas antes você tinha saído, foi onde começou exatamente. Em julho o problema. Foi logo depois do Figueirense. Então assim, qual é a culpa que eu tenho? Aí vai para a segunda etapa da pergunta de Fábio. Tem gente que diz que o Náutico tá ruim desde a época 17. Não, o Náutico foi campeão pernambucano em 18? O Náutico tá ruim desde 2013. Mas vamos lá. Tá bom e tá ruim, faz parte do futebol. O que as pessoas não entendem é que ela tem que ter a convicção do que ela acredita. Qual é o modelo? Eu vou deixar com vocês isso aqui, ó. Isso aqui foi feito em 16. A pedido da direção, minha inclusive, 16 para 17, a pedido, Kleber Queiroga fez, tá aqui, ó. Tudo que é a forma de jogar do clube, dos adversários e da competição. Então aqui a gente estudou a competição, estudou o nosso time e estudou os adversários da competição, tanto do Pernambucano como do Campeonato Brasileiro. Então eu vou deixar com vocês, isso aqui é um presente nosso, para que vocês possam dar uma olhada, estudada, porque isso aqui é a junção do boleiro, do olheiro com análise de desempenho, os dados científicos que eu defendo que tem que ter no futebol. Então isso aí trouxe esse prejuízo enorme. Mas 18 foi campeão pernambucano com a ajuda de vários alvirrubros. Então o primeiro ano do seu Edno teve um encaixe de caixa muito grande. Não estou dizendo que ele não soube gerir. A gente tanto é que bem, ele bem reduzida, né? Tanto é que ele soube gerir que foi campeão pernambucano. Ele tem mérito. Eu sou oposição ao cara, mas eu reconheço. Foi importantíssimo o trabalho que ele, que Diógenes e que outros fizeram de ser campeão pernambucano, de ter a quantidade de títulos pernambucanos que para o clube valorizou. Agora, foi só. Quando a gente vai para o brasileiro, os caras pensam, na minha opinião, pensam bem diferente de mim. E a gente aí se apequenou. Você fala em pensar pequeno. E aí remete à recente decisão que o Conselho teve que tomar aí em relação ao dinheiro do Grupo Mateus. E aí, qual a tua opinião sobre isso? Bem, a opinião que eu tenho é o seguinte. A informação que me coube, que chegou a mim, né? E aí eu não sei, não sou conselheiro mais, né? Não estou frequentando, mas é o que eu cheguei é o seguinte. Esse contrato do Grupo Mateus estava lastreando a RJ do Náutico, a recuperação judicial do Náutico. Ele era o suporte. Que eu saiba. Então, essa decisão do Grupo Mateus não querer mais fazer o supermercado e que vai trazer essa multa para o Náutico, esse ganho financeiro, né?
ela está lastreada. Eu não sei se pode ser direcionada para qualquer outra função que não seja RJ. Se pode ir para o futebol, para o amadorismo, para a infraestrutura do clube. Pelo que eu saiba, o Conselho está respeitando uma decisão judicial. Cabe ao Náutico e seu executivo resolver isso com a justiça. Pedir liberação. Ou, não sei qual é o movimento jurídico que o Náutico poderia fazer. Mas o que sei é que esse dinheiro não está no poder de decisão nem do Conselho Deliberativo do Náutico e nem do Executivo. Está na mão da Justiça. E com todo respeito, nós somos críticos do Conselho, né? Mas a direção de futebol do Náutico hoje não passa a confiança. Lembrando, torcedor, que esses 3 milhões ele não ia ser destinado diretamente, esse valor integral, à conta do Clube Náutico Capibaribe. Esse valor seria pago em parcelas definido no acordo. E como eu disse, né, Fábio? A diretoria atual do clube não passa confiança para o torcedor e para o sócio que esses 300 mil reais, que seriam as parcelas, seriam bem aproveitados. 300 mil não, se eu não me engano, 150. Então, assim, hoje, a atual diretoria de futebol não demonstra que vai usar esse valor e vai solucionar o problema do clube. A gente trouxe Raiva Negas, Evandro, já que a gente tá falando dessa diretoria de futebol, Alexandre, me permita, mas esses dois não mostraram nenhum potencial técnico e para o Náutico demitir, o Náutico não tem dinheiro. Então, assim, qual é a confiança que a diretoria de futebol passa que esse valor seja bem usado, bem gasto no futebol? Por favor, Fábio. Vale ressaltar que essa decisão foi de acordo com o executivo. O próprio advogado que estava presente... O executivo esteve de acordo. O próprio advogado que estava presente lá na reunião do conselho, ele estava lá a convite do presidente do executivo que concordava totalmente com o dinheiro empregado na RJ. Então, não tem o que fazer. Eu não sei se ele concorda, aí eu vou fazer uma defesa do Beck. Ele é advogado. Eu não sei se ele concorda ou se a justiça determinou... Foi dito pelo advogado, Alexandre. Ele defendeu o advogado disse na entrevista do GE... Ele defendeu publicamente. E o presidente, o executivo e o deliberativo, todos, na verdade, todas as linhas do Náutico estavam de acordo com a decisão. Agora eu faço uma pergunta inversa. Veja bem, o futebol fez o orçamento sem contar com esse dinheiro. Então teve erro. Não teve erro, teve acerto. Se eu faço um orçamento sem contar com esse dinheiro, por que eu estou reclamando dele? Teve erro na montagem do elenco no início. Eu tinha um orçamento, certo? Esse orçamento é posto para a diretoria sabe quanto tem que gastar e como ela vai fazer. Se ela não sabe como vai fazer, já é um problema de competência dela. Mas se ela tem o orçamento, tem o dinheiro, aí apareceu um dinheiro novo, porque esse dinheiro estourou agora. Essa notícia estourou agora. Eu não estava contando com esse dinheiro. Por que tanto estardalhaço? Teve falha no planejamento, no caso. Porque a gente estava contando com a possibilidade... De quê? De essa receita ajudar no acesso. Mas se você já tinha uma receita, por que essa receita tem que lhe ajudar no acesso? O problema é que montaram o time errado no Pernambucano. Aí trouxe a frustração para você. Agora eu vou fazer uma defesa. Hoje um cara me ligou e perguntou: Alexandre, o que é que você acha das contratações? Eu digo, acho que foram boas. Melhores do que tinha. Quem está chegando para o Náutico hoje está melhorando o time. Está tendo uma qualificação. Então, algumas exceções. Mas eu acho que o grupo vai melhorar. Primeiro, o treinador é melhor que o outro. E já soube que está trabalhando bem melhor. Segundo, o Náutico está trazendo meia, tem um volante, atacante liberada. As pessoas que estão chegando, substituindo as pessoas que saíram ou que estão saindo, eu estou vendo melhoria no elenco. Se vai dar para subir ou não é outra coisa. Mas eu estou vendo uma melhoria no elenco. Tanto no trabalho do Somazola, como dos jogadores. Então, assim, estamos na torcida. E a tua opinião sobre essa saída de Alan no meio ali da final do Pernambucano? Eu tinha tirado ele há muito tempo. Há muito tempo. Antes da final, né? Eu acho que ele não tinha nem vindo. Eu vou ser sincero, Fábio. Quando ele foi cotado... Ele foi bem cotado. Eu gostei. Não, o nome dele não é ruim, não. Agora, não é ruim. Quando você vê o trabalho,
eu soube de várias coisas. Quando você vê o trabalho, você começa a questionar. Só um minuto. Por exemplo, o Náutico tem um grande profissional lá de futebol. Conversei com o cara já conheci ele de algum tempo, é estudioso. É o Thiago? É o Thiago do grande Sub-20. Treinador do Sub-20, viu? Esse cara tem futuro. O Náutico tem muita solução em casa. Se o torcedor tiver um pouco de paciência, se acabar ou diminuir a briga política do clube e se encaixar o time, a gente sobe. A briga agora, política... depende de quem. As pessoas ficam criticando Alexandre de Melo, porque Alexandre de Melo tem opinião. Alexandre de Melo não aceita mais esses desafios que os caras querem subir nas minhas costas. Aí diz que eu sou intransigente. Aí diz que eu sou complicado. Não sou complicado. Eu tenho o direito de não aceitar. Então, por exemplo, em vez de ficar criticando, jogando pau, fala o seguinte, senta todo mundo. Quem quer ajudar? A, B e C. Quem não quer ajudar, não atrapalha. Sai. Aproveitando, deixa as pessoas querem criticar o Alexandre de Melo em relação à gestão, eu queria saber se realmente procede a informação divulgada por alguns meios de comunicação do Náutico, que a Tati Roma que lhe tirou do Náutico, ou se foi você que... Ou foi você que não queria participar? Que não queria participar. Por que você não está na gestão hoje? Bem, vamos lá. Eu já até falei isso uma vez, mas tem problema. Ganhamos a eleição no domingo, que nós sabíamos que ia ganhar. Não sabíamos que ia ganhar a diferença. Mas sabemos que ia ganhar pela atual conjuntura, pelo torcedor estar querendo oxigenar, tem um maior respeito sobre o seu Alexandre Asfora. Por exemplo, ele teve coragem, mesmo na adversidade, de botar a cara. É um cara que é náutico. Dentro do que ele pensa, imagina, é náutico. Se expôs, né, sofreu crítica. Ok. Aí, resultado. Nós tínhamos combinado no grupo, lá da eleição, que tem um núcleo duro, quem ia ser o quê e fazer o quê. Mas internamente, para a gente definir isso, eu tive que apresentar um projeto sobre futebol. O que é que eu penso de futebol para o Náutico? Então apresentou o Thiago Dias, né? O Hugo Arcoverde, que está na gestão, ajudou em algumas coisas. Plínio Albuquerque ajudou também em muitas coisas, né? O Alfredo Cabral trouxe algum olhar diferente, né? Ele é advogado, não estava muito envolvido no futebol, começou a trazer. E a gente montou uma estrutura que a gente tinha feito. Já participei de colegiado, não acredito em colegiado. Não que o colegiado que eu participei foi ruim ou bom, foi para salvar o Náutico. Todas as pessoas ali tiveram coragem de dar a cara, cada um do seu jeito. Não deu certo. Então a gente aprende com acertos e com erros. Eu não pretendo participar de nenhum colegiado. E aí, hoje os clubes grandes, você vê por aí, são 2 ou 3 no máximo gestores. Hoje a gente fala em verticalizar o futebol, que eu defendo isso há muito tempo. Corinthians falou, São Paulo já começou. Base e futsal vem para debaixo de uma estrutura única de comando e de orientação do futebol profissional. Por quê? Porque o diretor do profissional está olhando o mesmo cara da base. Não é informação do analista de desempenho nem do treinador de base ou do diretor. Eu estou vendo, eu estou acompanhando. Isso é uma visão, você pode discordar, cada um tem a sua. Resultado. Fui para uma reunião na segunda-feira no escritório do Dr. Becker. Ele é um homem muito educado, me tratou muito bem, mas eram 2 diretores, tinham 4 na mesa mais 1 no telefone. De 2 vai para 5. Achei estranho. E disse, Becker, não foi isso que a gente combinou. Eu falei, Alexandre, eu estou tentando ajustar algumas coisas, eu sei que você tinha um combinado com o doutor Aloysio, mas eu quero rever alguma coisa. Não teve problema. Teve ou não aceitar. Eu digo, Becker, isso foi, começou a reunião 2 horas, terminou às 4. Se você pensa diferente, você foi eleito. Você é o presidente, eu não. Você é que não pode sair. Eu aceito se quiser. Então nós não aceitamos o convite para ficar na direção do futebol, que terminou ficando com Ítalo, Eduardo Henriques, Thiago Dias, Rodolfo ia ficar como funcionário, Paulo Pontes. Ele não seria diretor, não. Gerente de futebol. Ele seria um funcionário do clube na parte então teriam 4, comigo 5 e mais um contratado. Que na época eu tinha combinado de trazer o Moisés, que foi indicação do Fernando Carvalho do Inter e indicação do presidente do Ceará.
que já conhecia, falou muito bem, a gente entrevistou o cara. Então, eram 3, virou 6. Eu já recuei. Não aceitei. Eu tinha um compromisso de dar algumas entrevistas pós-eleição, tá? Não para a imprensa, mas explicar como ia ser o projeto do futebol que nós do grupo tínhamos já acertado. E que na eleição tivemos que apresentar um esboço, porque quando você, antes de ir para a eleição, você tem que mandar um caderno, vamos chamar assim, caderno técnico, para apresentar lá na comissão eleitoral do clube. Tanto nós como o grupo de Alexandre das Foras, cada um apresentou seu caderno técnico, vamos chamar assim. E aí, eu não tinha negado ser diretor, não aceitei, né? Desejei sorte ao presidente Becker e fui no resto da tarde trabalhar e no final, na noite, eu ia participar. Tatiana Roma me ligou, querendo saber, Tatiana, eu não tô, não, mas ela achou que realmente não poderia participar, não era hora de dar entrevista. Eu disse, Tatiana, deixa eu te explicar, você não está sabendo. Eu não aceitei o cargo de diretor. Então, respondendo a você, Fábio, ela não pode me tirar de uma coisa que eu não aceitei. E aí, eu não tenho nada contra ela, né? Ela está no papel dela lá, ela achou, monitorada pela assessoria de imprensa, que hoje está no clube, né? E aí, a gente não teve estresse, até como teve muito fake em grupo de zap, que teve discussão. Não, conversei com a Tatiana pelo telefone, eu não concordo com a visão dela sobre isso, mas como eu também não tinha aceitado ser diretor de futebol, não precisou. E aí, para não ficar nenhum ruído, no outro dia, eu me encontrei com o presidente Becker, no Café São Brás de Joca, filho de João de Deus, que fica ali perto do Hospital Jaime da Fonte. Tomamos um café e eu disse, Becker, a imprensa está querendo saber tudo, eu vou dar a verdade. E vamos silenciar por aqui. Você é o presidente e eu não sou eleito, então vida que segue. E assim ficou resolvido. Ô Alexandre, emendando essa questão dessa divisão política que assola o Náutico, e aí eu quero fazer uma ponderação, tanto do ano de 2001 quanto 2011 houve uma unificação dos alvirrubros em defesa do nosso Hexa. E aí tem uma frase célebre, que ela é do André Campos, que ele diz assim, que o Náutico unido é imbatível. E essa deve ser a bandeira de nós alvirrubros. Só que agora o futebol brasileiro ele vem passando por uma nova roupagem, que é da Sociedade Anônima do Futebol, que dentro dessa perspectiva, se já não bastasse a ruptura política que nós temos, conselho, executivo, a SAF traz mais uma pessoa jurídica. Porque o que acontece? A empresa, do ponto de vista jurídico, tem uma finalidade, que é a obtenção de lucro. E a associação esportiva, ela tem uma finalidade, que é a prática do desporto. Então, existe esse conflito de interesses. Qual é a tua perspectiva nesse sentido? Clube bem gerido, porque a SAF ela tem uma vantagem. Ela é uma coxa de retalho, você pode fazer qualquer tipo de SAF. Você não precisa vender sua alma para qualquer um. Então você pode fazer uma SAF como investidor, mas o cara não se mete no executivo. Você às vezes faz uma SAF do futebol, mas não vende o patrimônio do clube, que são as suas instalações, estádio, etc. Então você pode desenvolver. Inclusive eu soube agora que o grupo que estava negociando uma SAF do Náutico desistiu. Creio eu que desistiu porque a RJ ainda não está efetivada. Porque para efetivar uma RJ, o Náutico entrou com o mandato, a RJ... O juiz deu a liminar, mas precisa que o plano de negócio da RJ seja aprovado pelos credores. E isso o Náutico pediu adiamento de mais 6 meses, se eu não me engano, para poder apresentar o plano de recuperação judicial. Mas a SAF em si, eu mostro a você várias SAF que não estão dando certo. Mas não quer dizer que a SAF não sirva. Eu acho que é um modelo. Cruzeiro agora. Era o Ronaldo, agora ele vendeu. O Vasco. Mas o Vasco não vendeu ainda, é você ver. Ronaldo veio para fazer a SAF, agora já é outro cara. Aí o torcedor começa a se perguntar, como é que vai ficar o Cruzeiro? O Vasco, não deu certo.
Mostraram um cheque desse tamanho, mas não gastaram com nada. Nem na infraestrutura. Nem na infraestrutura. Então, porque se a SAF vai investir no meu clube, ótimo. Aonde? Só trazer jogador? Nem trouxeram um time. O Vasco não monta um time bom, apesar do dinheiro que a SAF diz que tem, e nem monta uma infraestrutura para criar valores para tornar esse time bom. Eu sempre defendi, já falei em programas aqui, que você tem duas maneiras de ganhar dinheiro com o jogador. Seja ele vendendo, ou seja ele trazendo título. São Paulo foi um exemplo disso. Foi campeão, vários jogadores de Cotia lá, não vendeu. Foi campeão da Copa do Brasil, com as duas rendas, somatizou mais de 100 milhões de reais. Emendando, agora, tua opinião em relação ao patrimônio imobiliário do Náutico, porque até onde se falou, essa negociação da SAF, ela passava diretamente pela negociação dos aflitos. Qual a tua opinião sobre isso, sobre essa questão? Qual o destino imobiliário, o destino do patrimônio do Náutico nessa nova roupagem aí da Sociedade Anônima de Futebol? Não sei porque, como a SAF ela pode ser feita de várias maneiras, né? Eu acho que envolver o patrimônio não cabe. Talvez a SAF comprando o futebol do Náutico envolvesse o CT, mas não, e talvez no máximo os aflitos, mas não o entorno dele. Agora, acredito que a SAF do Náutico, pelo patrimônio imobiliário que o Náutico tem, ela pode ser uma SAF diferente. Ela pode ser uma SAF que não compre tudo, ela pode ser uma SAF que traga uma parceria forte para investimento. Mas, de novo, torcedor, todo investidor quer ter seu dinheiro retornando com lucro. Não se pode, o que eu defendo mais, que a gente não falou aqui, é profissionalização das pessoas que estão à frente do clube. Eu sou defensor do dirigente profissional, seja o presidente. Sou defensor do executivo de futebol. E sou defensor do diretor abnegado, que não recebe, mas ele é que vai fazer essa relação desejo e prioridade do clube com o sucesso do futebol. Porque o executivo, ele está ali para dar resultado. O diretor também. Só que o resultado do executivo não pode sacrificar o clube, porque o diretor fica. Eu digo sempre ao torcedor, Tiago, o seguinte: ame seu clube. Jogador, dirigente, presidente, técnico, todos passam. A gente respeita, a gente gosta, mas amar, você ama seu clube. Seja quem for. É o clube em primeiro lugar. E o que você acha, Alexandre, dessa nova formatação da diretoria do Náutico, com 3 remunerados e 2 abnegados? É um mini colegiado, eu não concordo, eu não acredito nisso. Pode dar certo? Pode. Eu não conheço as pessoas, né? Então não conheço o Betão, não conheço o Léo Franco, então não posso julgar. Léo Franco eu posso julgar o trabalho, não deu certo até agora. Pode ser que dê certo. Ele deve ter os motivos dele por ter errado tanto. Porque o time que começou o campeonato, que me parecia até mais equilibrado que o do ano passado, se perdeu. E o pior, o Náutico, é isso que eu digo, é gestão. O Náutico não tem uma gestão de futebol. Deixa na mão de terceiros e não tem respeito. Você vê, reclamaram e bateram muito no episódio de Souza no ano passado. Referente ao treinador, às agressões, e o jogador não jogou mais nada. O Paulo Sérgio fez a mesma coisa e prejudicou, porque você vai me dizer que Paulo Sérgio não fez falta na final dos aflitos? Ele foi reincidente no mesmo problema. A curiosidade é que eu perguntei na entrevista que fizemos ao presidente lá na Voz do Timbu, se ele pensaria em fazer um colegiado. Isso antes da eleição. E ele disse que não. E hoje eu tô vendo um colegiado no Náutico. Vamos dar uma atenção a quem é o grande protagonista aqui dessa live, que são os torcedores, né? Os ouvintes que estão aqui passando. Mas primeiro, vamos falar de notícia boa, né? A primeira que o Sport tá perdendo. O Sport tá perdendo. Isso é muito bom. Meu pule agradece. 1-0 pro galão da massa. Tá pouco. Gol de Minas. Gol de Matias Aratio. E vamos passar aqui na live, né, do nosso canal, do nosso amigo. Mandar um abraço para as pessoas que estão prestigiando você, Alexandre. O Alfredo, né? O Assis trabalhou com você, rapaz, no Banorte. Tá mandando um grande abraço para você.
dizendo que é seu fã, né? O Daniel, o Hugo, o meu pai. Um grande abraço, meu pai. Torcedor alvirrubro de primeira, viu? Torcedor do Náutico, alvirrubro pode ser qualquer um. Torcedor do Clube Náutico Capibaribe. Tem Átila, Augusto. Então, obrigado por estar acompanhando a live do nosso amigo. Obrigado, pessoal. A gente tá aqui debatendo futebol, debatendo o Náutico, que é o assunto mais importante hoje. E eu acho que eu já posso tocar num assunto que grande parte da live tá esperando, né? Hoje, Alexandre, existe a Voz do Timbu, existe a Loucos pelo Náutico, que são canais de informações do clube. E a gente, num passado recente, né, uma semana, 2 semanas atrás, existe uma polêmica aí no Twitter, né, nas redes sociais, de um canal de comunicação do clube, né? Eu acho que antigamente as críticas eram bem menores que hoje, porque não tinha essas informações que hoje o torcedor do Náutico é munido, né? Vamos lá, 2011, 2004, no passado do clube, as críticas eram bem menores. Porque os torcedores... rádio. Isso. Só tinha rádio e a TV. Hoje não. Hoje o torcedor do Náutico, ele é munido de informações, seja por um podcast, seja pela Voz do Timbu, seja pela Loucos pelo Náutico. E aí, cara, vou ser direto ao ponto, se você me permite. Claro. Existe um convite de um podcast do Náutico. Timbucast. Um grande canal de comunicação do clube, um canal de informações para a torcida, que fez aí um auê, né? Teve uma polêmica com você, onde convidaram você para uma live, né? E você prontamente aceitou, mas queria do seu formato, do seu jeito. Eu entendo que após a pandemia, muitas informações, muitos trabalhos foram feitos virtuais. E é tanto que o nosso podcast é um podcast virtual. Ele não é um podcast presencial. A gente vem pra cá, participa, beleza. O Timbucast não. O Timbucast é um canal de informações para a torcida alvirrubra online, onde ele convida diversos convidados, como foi ontem, que foi o Betão, o diretor do Náutico, como já foi ex-presidente, candidato, enfim. E aí meu WhatsApp aqui tá enchendo de informações, eu tenho que perguntar a você, com todo o respeito do mundo, por que não aceitar o formato que eles pediram? Já que eu acho que a torcida alvirrubra, ela merece, já que você tem essas informações aqui, eu acho que a torcida do Náutico, ela merecia ouvir o que você tem para falar. Claro. Mesmo que seja do seu jeito. Mas, já que o convite foi por eles, eu acho que a torcida do Náutico merece essa resposta em canal aberto. Então vamos lá. Quando você convida uma pessoa, você convida como, Neto? Ou você liga para a pessoa, vou facilitar a tua vida. Ou você liga para a pessoa, ou você manda um zap. Manda uma mensagem. Manda uma mensagem, um SMS que ninguém usa mais, mas manda, ou manda um e-mail, sei lá o quê. Eu soube que eles estavam querendo que eu fosse pro programa deles. Eu não tenho rede social. Eles postaram na rede social, no Instagram deles, um convite para mim. YouTube. Ou seja, no YouTube, sei lá o quê. 2 membros dele têm meu telefone. Tanto é que mandaram mensagem depois. Custava ligar? Mandar um zap? Não. Fizeram um convite. Depois, num dos programas deles, fizeram as críticas e ele vem, não vem, vai correr aquela história. Aí eu pedi para o pessoal da produção ligar e ligou para o senhor Renato Barros, dizendo que nós aceitamos o convite, mas que temos que atender o que eles pedem e o que a gente também quer. Então, qual foi a sugestão? Eles queriam que eu conversasse sobre futebol, debatesse os assuntos com o Chapo,
que é o senhor Paulo, acho que é Paulo Araújo. Paulo Araújo, que é um comediante muito bom. Um abraço aí, Paulo Araújo, residente lá de Belo Horizonte. E Paulo mora em Minas Gerais. Eu disse, não tem problema. A gente faz online com Paulo e faz presencial com os outros 3, porque são 4. 3 moram em Recife e 1 mora fora. Não tem problema. Timbucast, aqui temos 4 pessoas sentadas. Timbucast daria perfeitamente aqui. E o seu Paulo Araújo fazia online. Ah, não pode, um não pode, não sei o que, tá bom. Você vem uma pessoa presencial, porque eu acho que o assunto é importante. O assunto requer o presencial. É o modelo do nosso negócio também, do meu podcast, da gente entender isso. Então, atenderia os 2. Transmitiríamos pelas 2 plataformas, não haveria prejuízo para o Timbucast, né? O senhor Chapo ia estar online e uma pessoa presencial. Ficaram de responder, acharam que vinham, não vinham, ou seja, ficou dito pelo não dito. Tanto é que o assunto é importante que vocês, inclusive, depois dessa polêmica, entraram em contato querendo me entrevistar. E eu disse, não tem problema. Aqui, esse canal aqui, Homem Campo, é para servir ao Náutico. E é para servir ao futebol. Eu gosto, já tive aqui várias situações, entrevistei dirigentes de outros clubes, entrevistei automobilismo, entrevistei clube de kart, entrevistei várias coisas. Nossa intenção é trazer conhecimento e divulgar as informações para o público. Então, tá aqui, ó. Vocês ligaram, estão sendo recebidos, 2 podcasts, né, com história já, né? A Voz do Timbu mais novo, mais recente, mas já criando história. O de vocês já está na estrada há tempo. E quando o Timbucast, se quiser aceitar, envia aqui ao programa e o Chapo, que não pode vir, ser online, não tem problema, a gente faz. Eu acho que quem ganha isso é a torcida, né? Como eu falei anteriormente. Antigamente a gente não tinha, Fábio, esses canais de comunicação de informações para a torcida. A gente recebia as informações muito demoradas. A gente tem que ver rádio, TV. E hoje, com esses podcasts... Esperando a resenha. Esperava a resenha das 18 horas, do meio-dia. E hoje, com esses podcasts, a gente tem essa facilidade. Eu sou fã de todos os podcasts do Náutico, porque eu, como torcedor, eu quero receber essa informação de primeira mão. E hoje, logicamente, o Timbucast é a referência, é o maior que repassa as informações para o torcedor. Então, eu acho que só quem tem a ganhar nesse... Não vou falar embate, porque eu não vejo embate nisso. Mas esse debate é o torcedor alvirrubro. Mas aonde é que existiu essa política? O porquê dessa política? O que aconteceu ali nos bastidores? Para ter essa confusão, assim, esse mimimi que existiu. Não foi confusão. Eu tive no programa do João Vitor Amorim, lá no Fórum Esportivo. E aí eu comentei, porque foi perguntado lá para Guilherme Beltrão sobre rede social. E Guilherme reclamou que tem muita gente que por trás da rede social só faz criticar, só faz denegrir e não ajuda. Eu confirmei isso e falei que também isso acontece. Por trás da rede social tem muita coisa boa e muita coisa ruim, que na internet. E, no caso de rede social, tem muita gente que só critica, que só bate, não propõe, não faz proposta positiva para o clube. E aí falei de alguns podcastzinhos. Eles acharam que foi com eles. Esse podcastzinho foi para diminuir? Não. Foi modo de falar? Modo de falar. Entendi. E aí o que é que acontece? Eu estou repetindo só a frase, tá? Entendi. E aí o que é que acontece? Eles acharam que era com eles. Apesar que eu acho que muitas vezes eles batem desnecessariamente, sem criar, sem propor e de forma até injusta. Porque, por exemplo, um dos membros dele, que eu não me lembro agora, se eu não me engano, é Clauber ou Glauber? Clauber Vasconcelos. Eu acho que ele e o Atos ficam colocando essa história... Clauber Santana, desculpa. Ficam colocando essa questão de 2017. E ele tem um número. Contra o número não é argumento. O clube estava em exceção. Se eu sou culpado de 2017, quem é mais?
Aí a turma não fala. Por quê? Porque é uma tendência política deles. No caso, esse podcast, existe algum podcast, ao seu ver, que é um desserviço para o Náutico? Eu acho que não existe nenhum canal que é de serviço. O que eu acho é que, em alguns momentos, as pessoas pegam, aí não é podcast, é qualquer veículo de comunicação. Perfeito. Pega o que ele tem e presta um desserviço a uma entidade. Pode ser clube, pode ser empresa, pode ser qualquer coisa. Aí a população, por exemplo, fake news é um desserviço à população. Em algum momento, isso aqui eu vou perguntar porque a gente está recebendo... Pode perguntar. Em algum momento, o Timbucast prestou desserviço em um relato de informação para a torcida? Vê bem. Aconteceu eu não acompanho isso. Então, assim, como eu não tenho rede social, eu não acompanho. Então, eu não posso dizer assim. Agora, aconteceu um fato que chegou para mim, que aí foi um desserviço. Qual? A torcida quer ouvir? Que foi a questão da interpretação do dinheiro do Conselho. Eu conheço o doutor Luiz Xavier, era o meu presidente, meu candidato a presidente do Executivo, né? Tinha total apoio meu. Doutor Luiz é um homem ponderado, sensato e resolvido na vida. Então, o doutor Luiz está no Náutico para ajudar o Náutico. Você pode até discordar da forma que ele ajuda. Você pode achar que ele está errado, mas não dizer que ele não ajuda o Náutico. Que ele ajuda o Náutico em várias gestões. Ele praticamente manteve a base do Clube Náutico Caparibe durante anos, com várias parcerias. Sempre teve cuidado com o jovem no Náutico, com os valores do Náutico. Ok. Então eu acho que houve a declaração de um membro do Timbucast sobre o comportamento do Conselho, de quebrar, de quebrar a mesa, de mandar invadir, e isso eu acho que é um desserviço. Isso rolou nesse... Que eu saiba, chegou para mim. Eu acho que ele tá falando de... Foi Atos? Eu não me lembro o nome Foi dele Atos. direito. Foi ele? Assim, eu tô por fora disso. O que realmente aconteceu nesse... Após a votação do Conselho, que o dinheiro não foi para o Executivo, eu não sei como eles ficaram sabendo, né? Assim, durante a reunião do Conselho, ele já estava sabendo. Então, alguém passou para eles. Ele fez um juízo de valor sobre o comportamento do Conselho. Então, houve incitação à violência, na minha opinião. Houve, dito por ele, que alguém deveria subir e quebrar a mesa. Eu acho o seguinte, eu não conheço. Não sabia nem o nome dele direito. Mas eu acho que o cara disse de cabeça quente. Possivelmente. Particularmente, eu acho que ele não teria essa vontade de Às fazer vezes isso. é no sentido figurado, né? Da encenação. Exatamente, por isso que eu disse. Quando o pessoal, Alexandre, isso é um absurdo, não sei o que, eu digo, vamos ter calma, que agora não é hora de ninguém dizer nada. Doutor Luiz é um muito ponderado. Se ele procurar doutor Luiz, que eu, se fosse ele, faria isso. No caso, você indica essa pessoa, no caso, o Atos que falou isso? Foi. Foi o Atos que Pronto. fez essa... Foi o lance da marreta lá. Não. Foi ele que falou. No caso, você Ele indicaria. procura doutor Luiz, dá uma ligada, conversa com o doutor Luiz, que é presidente do conselho. O doutor Luiz é uma pessoa muito tranquila e vai entender, eu acho que ele deve se desculpar. Agora, acho eu, como a gente falou aqui na mesa, que ele disse de uma forma irresponsável, mas impensada. Eu não acho que o cara queria ir lá no conselho, quebrar tudo, etc. Como foi. De maneira nenhuma. Quem conhece, momento do eu acho que Náutico- quem conhece também as pessoas, Pelo a gente que momento conhece, político do lógico que não Náutico, faria isso. Pelo momento político do Náutico, será que essa intriga de conselho com podcast, isso... Não, o conselho não tem intriga Não, com podcast nenhum. O conselho... Não, sim, que vem se falar de processá-lo, né? Eu entendo que pelo momento político do Náutico... E outra, Barrote? Eu acho que Não, veja bem. isso deve ser resolvido internamente no clube. Mas como vai não ser judicialmente. Não, Ó. mas como vai ser resolvido internamente no clube? Acho que uma ligação... Não, acho que- aí Mas eu até- discordo. Mas aí eles não aceitam. Até o processo, acho que ele é Aí sócio. eu acho que eu discordo. Ele é sócio, se eu não me engano, ele é sócio e ele é das cadeiras. Proprietário. Propriedade de cadeiras. Até teve um lance, É só um ir lá no problema. conselho, rapaz. Reunir lá com o Mas pessoal. será que o conselho é aberto a isso? Aí tem que ver. Então, Mas eu só acho vou que, saber se eu eu acho procurar, ué. que, no geral, a torcida ela tá cansada.
Eu acho que a gente tá sofrendo há muito tempo. Você quer que tem uma coisa a ver com outra? Que às vezes a gente Já imaginou se eu tô sofrendo muito tempo e eu vou fala pregar na violência? emoção, Alexandre, fala na emoção. A gente às vezes fala sem pensar. Em 2000 e eu não sei se vocês sabem, eu lembro dessa história. Em 2000 a gestão era Glauber. Eu fiz um vídeo com o conselho, chegou uma informação para mim, eu me excedi, eu reconheço que eu me excedi, e teve um processo aí de 25 conselheiros contra mim, criminal. A gente teve essa defesa, e o processo ele não andou, a gente conseguiu se defender bem e tal, até porque eu sou advogado. E nessa perspectiva, eu acho que foi um pouco exagerado a posição dos conselheiros. Na sua época, né? Sim. Sim, eu não sei. Não... Existia ali um racha, na época a gestão Glauber com a dita Corja. E nessa época eu era... Aí você vê, só para lhe interromper, você falou do Edno, você falou do Diógenes, você falou agora da Corja. Quem mais ajuda nos premiações no bicho é a turma da Corja. Existe ali Então, assim, uma questão entendesse que eu quero dizer. Inclusive, que o André vai ajudar agora, né? Inclusive, novamente, André tá encabeçando aí uns empresários que vai ajudar o Náutico de novo, né? Então, entendesse que eu quero dizer. Depois que acabou o problema, depois que acabou uma eleição, depois você afasta um pouco os radicais, chega a turma do centro, que conversa aqui, né? E troca uma ideia e diz, bicho, vamos aqui, ajuda no que pode. Entendeu? Então, assim, eu sou contra muito esse radicalismo. Você pode ser radical com as suas ideias, mas não da forma que você coloca para agredir. Eu tenho uma proposta pra gente fazer aqui. Vamos fazer fulano por Alexandre. E aí a gente dá uma lista aí de nomes e Alexandre responde. Tá de acordo? Não entendi. Vamos lá. Rubens Barbosa por Alexandre. Rubinho, Sim. eu não entendi. Em relação à competência, em relação ao Náutico, qual a sua opinião sobre ele? O Rubinho teve um passado no Náutico vitorioso. Histórico, vitorioso, isso. Vitorioso. Eu não posso tirar esse cara. É o que eu falei agora. Bate-pronto, não bate-pronto. Vamos fazer o bate-pronto. É o que eu falei agora de Diógenes. O cara, Diógenes tem 3 títulos. 4, né? Porque ele tem... Quantos O problema do Diógenes foi simplesmente se meter no futebol. Que foi o erro de Constantino Júnior, Eurico Miranda. Aí eu acho... Você acha que o Diógenes deveria se meter no futebol? Não. Eu acho que ele deveria não ter ido para ser presidente. Então, mas vamos lá. Sim. Eu acho que o presidente, ele... Tem que saber de futebol, não se meter. Isso. Pra... Mas aí existe você entender de futebol, que eu Ele acho se mete, mas assim... E se meter é diferente. Moderadamente. Mas será que ele se meteu mesmo? Vocês têm essa convicção que ele Não, ficava até porque eu defendo Diógenes e gosto demais de Edno. Mas, infelizmente são os acusadores de plantão que falam isso. Aí a gente tem que separar o que é fake e o que é verdade. Então, existiu essa... E olha que eu sou oposição aos caras, então eu tô muito tranquilo em falar isso. Sim. O Diógenes, ele participou do futebol? Como presidente, não sei, eu não tava lá. Eu tenho muito cuidado com o que eu falo. Você nunca vai ver eu de forma irresponsável, por mais que eu não concorde com a pessoa, ou até não goste da pessoa, eu não faço uma acusação sem ter prova, em hipótese alguma. Tua opinião sobre, vamos lá, Paulo Vanderlei. Qual a tua opinião dele como gestor, como presidente, em relação... Como gestor foi ruim. Como presidente, ele foi um dos que mais pagaram impostos e atrasos do Clube Náutico Caparibe. Que ele O problema é que Paulo teve outro azar. Primeiro ano dele, 2012, ele teve essa campanha que vocês acabaram de falar, que para mim foi uma campanha média. Por quê? O Náutico foi o pior fora de casa. E o melhor pior. em casa. Ficou pior até do que o Atlético Goianiense, que caiu. E foi um grande time dentro de casa. Como o torcedor ia para campo e gosta de ver o futebol, né? Isso na balança pesou. Eu concordo com o Neto quando a gente viu grandes times, o Náutico aqui nos aflitos, ser superior. Ganhamos jogos com certa facilidade contra Santos, contra Internacional e etc. Paulo, o primeiro ano dele foi bom. O segundo, que aí eu acho que houve um exagero nessas críticas, e é aí que eu digo que há um desserviço. Uma coisa é eu dizer que Paulo errou, outra coisa é dizer o que queriam falar dele. Então o Paulo pegou uma melhor receita do clube, mas também teve que gastar. O elenco, eu me lembro que saiu até inclusive na Rádio Jornal. Jean Holt, que era zagueiro, ele meio que dobrou o salário.
Jean. Martinez, aí o cara ainda teve azar, porque Martinez machucou e Jean Holt ficou doente. E dobrou o salário também. Mas teve também um corpo mole do elenco ali naquele ano. Aí é que tá. É culpa do presidente ou da gestão? Aí começou que é culpa sempre do presidente. O presidente é quem manda em tudo. Ele pode ser o culpado, mas ele é o responsável. Responsável. Então, você tem uma cadeia de desenrolar que é complicada. Então, se você não tem, aí de novo, se você não tem uma convicção do trabalho que tem que ser feito no futebol, que é o carro-chefe de um clube de futebol, você se perde. Eu jamais renovaria. Foi renovação em balo. Eu jamais renovaria com Jean Holt e Martinez pelo dobro. Não vale. Ah, mas eu não tenho como tirar ele. Tem. Você tem que arrumar novos Jean Holt, novos Martinez, novos Chiesas. Você tem que sempre estar preparando. É por isso que isso foi feito. E por que o Náutico teve uma receita tão grande e começou 2014 financeiramente Péssimo. péssimo? Vê bem, eu não sei porque eu não estava lá. E eu não estou aqui com procuração de defender ninguém. Agora, você já tem um problema. Você cai de Série A, despesa de Série A com receita de Série B. Metade do lucro já Vem foi da metade. Já vai. Você cai com problema trabalhista porque você, como todo mundo, começa a tentar salvar o clube e encher de jogador para tentar recuperar, que também não deu certo. Tanto é que em 2013 o Náutico teve cinco treinadores. E você vê que eu falo de convicção e as pessoas muitas vezes tiram até graça, porque quando a pessoa não entende, ela desdenha. Isso é que é ruim pro futebol. A turma que meteu o pau em Paulo, que ele fez 5 treinadores no ano, 4 ou 5, Glauber fez e a gestão fez. Agora. Tá, aí passou de Paulo Vanderlei Glauber. Tua opinião em relação como gestor? Cara super bem intencionado, só que ele pegou o clube sem ter experiência nenhuma. Sim. E de novo, tô com meu grupo político. Meu grupo político agora vai tomar conta. Cara, se a gente não tiver esse encaixe das alas políticas, não anda. Glauber teve o problema que Van Bronte teve. O conselho contra. Os dois, né? Parece o conselho, que um tomou a posse, o conselho ele está no papel de fiscalizar e de cobrar, mas nunca de ser contra. Então teve, por motivos eu não sei, mas era de grupos de situações diferentes. E acho que cabe ao presidente do executivo pavimentar essa pacificação no clube. Nome mais forte para assumir o Náutico hoje, na tua opinião, quem seria? Eu continuo com o meu candidato, que eu sempre apoiei, desde a primeira eleição que o Edno se candidatou. Meu candidato continua sendo a Luiz Xavier. A Luiz Xavier. Tem o menino que vem numa caminhada que ele tem que participar de uma gestão, que é o seu Plínio Albuquerque. Ah, Plínio sabe nada. Ah, Plínio é chato. Não estou dizendo que ele é bom, que ele é chato, que ele é feio, que ele é bonito, que ele é pesado, que ele é leve. Eu estou dizendo que ele vem se preparando. É isso que a gente tem que entender. Eu tenho que colocar uma pessoa lá que ajude o clube, não que eu goste dela. Então, assim, você falou Timbucast. Timbucast mandou um recado na rede social que disse assim, ele achou que o nome podcastzinho é pejorativo e ele colocou lá. Se você se candidatar, Alexandre, você vai ver o poder do Timbucast, ou o poder do podcastzinho. Aí eu faço uma pergunta de volta. Se eu fosse, eu não vou ser candidato, até porque eu já tive outros convites, não aceitei, acho até que não tenho um perfil de ser presidente do Náutico. Meu negócio é futebol. Ok. Se eu fosse a melhor opção para o Náutico, vamos dizer que eu fosse a melhor opção para o Náutico. Seja política, financeira e tempo de trabalho. O cara tá com raiva de mim. Ele ia me apoiar ou ia querer polemizar? Ia apoiar. Não sei. Se ele acabou de dizer, numa das postagens, que eu ia ver a força do podcastzinho, que ele se intitularizou, eu não sei. Então, assim, a gente, se você, Barrote, pronto, vamos falar de quem eu... Se Diógenes Braga fosse o melhor pro Náutico, eu teria votado nele. Existe muita vaidade dentro do clube, na tua opinião? Mas todo clube tem. E quem não é vaidoso? Quem disser é mentiroso. É verdade. Tem 2 mentiras no futebol que o torcedor tem que entender. Primeiro, todo dirigente que começa a dizer eu vim aqui para ajudar é mentira. Ele está ali porque ele quer. Mas ele diz que quer ajudar, mas quer o cargo de diretor.
Então ele tem que assumir que quer. Segundo, ele não está fazendo favor nenhum. Quer fazer favor, é melhor você ir para casa. E dar chance a quem quer trabalhar. Porque favor não resolve. Tem que ter muito trabalho. E 2, vaidade todo mundo tem. Agora, a vaidade não pode sobrepor a razão. O que é melhor. Aí não pode. Se você tem a vaidade de ser presidente do clube, mas vê que não está dando certo, você tem que ter a humildade de reunir o grupo e sair da cadeira. Você acha que tem algum diretor ou algum funcionário do Náutico por vaidade ali dentro? Acabei de dizer, eu acho que todo mundo que está ali tem sua vaidade de ser diretor. O cara tem, mas que não está ali só para ajudar. Eu não sei dizer. Por status, né? Acho que por status. Por status. Você não consegue, sem citar nomes, você não consegue olhar um que esteja lá hoje só por mídia, por status. Não, eu acho que quem está lá tá por mídia, tá por status, mas também quer ajudar. Mas ela tem habilidade para exercer. Aí eu acho, aí depende. Na minha opinião, a maioria? Pelo menos a diretoria de futebol está me provando até agora que não tem. E a gestão? A gestão acho que não mudou nada. Inclusive eu fiquei preocupado porque a gente falou tanto de violência que estava tendo e estamos tendo o mesmo problema de violência. O que hoje para você significa um diretor raiz? Diretor da antiga, diretor que... Você acha que falta esse tipo de Como dirigente? Eu falei de analista de desempenho e de boleiro, eu acho que poderia ter uma junção, diretor raiz com um diretor mais... uma parte científica melhor. Faltou vestiário no Pernambucano? Faltou. Muito. Faltou aquela... Não, faltou. Teve jogador que chegou lá pra zagueiro nosso e disse, rapaz, acaba tão fazendo o que quer e vocês não vão chegar junto, meu irmão. Que história é essa aí? Becker foi omisso. Como presidente, acho que sim, porque o presidente é a figura máxima do clube. Tem alguns jogos do Náutico que foi emblemático. Pra bom e pra ruim. Pra ruim, eu sou a favor do presidente descer na vestiário e cobrar. Afasta a diretoria de vocês estão perdendo comando. Como é que é, pessoal? Vamos passar essa vergonha? Como é que é essa história aqui? Vou passar essa vergonha dentro de casa? Vocês estão loucos? E o que você faria diferente se você estivesse lá hoje? Hoje no Náutico? Isso. Na situação, na atual conjuntura, eu traria alguns jogadores um pouco diferentes do que estão aí, de algumas situações que trouxeram. Na verdade, vamos começar do começo, né? Como se diz no interior. Eu tiraria... Esse time que terminou o Pernambucano, eu não tenho problema nenhum, porque a Série C é um campeonato curto, longo. São poucos jogos, mas de semana em semana. Então você tem tempo de treinar, de trabalhar. Eu cortaria 80% do elenco. Jogaria final com... 80% do elenco eu já tinha cortado. Claro, sempre respeitando a responsabilidade financeira. Mas 80% do elenco, porque não deu certo quase ninguém. Quase ninguém não deu certo. E o que você acha dessas multas contratuais que é imposto em jogador de Série C? Porque o Náutico, todo jogador que sai, pronto, o Vanegas, por exemplo, o Náutico não conseguiu pagar ainda, uma multa de 180 mil reais. Aí não é Série C. É contrato CLT. É CLT e é contrato. E ele tem um agravante, porque ele é jogador internacional, o contrato dele passa... É diferente. É diferente e a tratativa. Então, ele, o Bárcia, tudo... Isso tudo na hora de contratação você tem que ter... Tem que pensar. Quanto é que vai me custar tirar esse cara? Então quer dizer que se eu contrato um jogador, eu não tenho a opção de colocar uma multa, pronto. Eu não quero colocar uma multa, eu tô contratando o Neto. Eu não quero colocar uma multa nesse contrato. Não, você não é questão de multa, você tem que pagar o contrato. Difícil é jogador aceitar. Por exemplo, você não tem multa para pagar a Raiva Negra, é só pagar o salário dele, ele ficar em casa. O problema é que ele veio num salário muito alto, 40 e poucos mil. Aí você quer que eu concorde? O Bárcia é 65, ou perto disso, eu não posso afirmar. E o Evandro? O Evandro eu não sei quanto é, mas assim, eu não posso concordar com... Entendeu? É, como eu disse, desde o início, eu achei... Desde o começo do ano, eu venho criticando a montagem do elenco do Náutico. Muita gente elogiando, porque veio Bárcia, Vanegas, e eu venho criticando sempre. Só vai pegar as últimas lives da Voz do Timbu que vai ver. Por quê? São jogadores que não vinham apresentando nada. Não tem critério. Não tem critério de contratação. Zero critério de contratação. Ao olhar do torcedor, porque como você fala, né? Existe uma filosofia, existe um planejamento, mas olha, e aí eu bato na tecla, quando eu vejo, vai contratar um atacante, aí você vai lá no Google, vai ver a estatística do cara, o cara fez 2, 3 Tem mais cartão amarelo do que gol, um atacante? Não faz, pra mim não faz sentido. Pois é, então assim, independente da folha, porque eu não posso afirmar, né, quanto eles ganham, mas a informação que eu tenho é perto desses valores,
né, eu acho que é muito alto para o que eles apresentam e para um clube de Série C. A gente poderia descobrir coisas diferentes, né? E assim, você vê. Agora, vamos fazer também alguns elogios. Gestão atual fez 2 coisas que eu gostei. Uma, a criação da diretoria da Juventude, o Siqueira. Excelente. Muito bom. Excelente renovação. Tá abrindo a renovação, tá abrindo o clube para o jovem chegar, participar, porque não é só dar opinião. Se o jovem quiser participar, ele já tem uma diretoria para se comunicar, para tratar o assunto. E a segunda? E a segunda é um amigo meu, foi indicação nossa, inclusive, é o Anderson, que ninguém conhece ele como Anderson, é o Cinho, né, que veio, foi presidente de organizada. Gente de primeira qualidade. Tem competência, conhece de futebol e está fazendo esse interface, essa comunicação entre as organizadas e o clube. Porque não adianta a gente achar que a organizada não existe. Existe. Existe e participa do E clube. sempre vai existir. Agora, eu tenho a regra do Estado, as leis, tenho a regra de boa convivência entre clube e organizada e tem que respeitar principalmente o torcedor comum. Esse trabalho, sim, está desempenhando. E, no meu entendimento, ele está desempenhando bem. Ele está mostrando o caminho e o comportamento. Agora, que nem eu digo, falei aqui alguns nomes. Sinto falta da gestão atual, está chamando o ex-presidente para conversar, para trocar ideia, candidatos, pessoas que tiveram no núcleo duro da nossa campanha. Esse pessoal precisa ter um contato maior para trocar ideias. Porque, por exemplo, o Plínio se preparou para ser presidente. Não foi escolhido. Será que ele não tem nenhuma ideia boa para dar para Becker? André Campos, Berilo Júnior, Glauber Vasconcelos, a gente aprende com erros e acertos. Próprio Paulo Vanderlei, que estava na federação. Então, assim, cara, acabou a intriga. Existe a discussão política, mas a intriga acabou. É conversar. E isso depende. Quem foi que acabou com essa intriga? Alfredo Cabral de Melo, que ajudou muito. Alfredo foi no escritório de Becker buscar ele para participar do grupo de oposição. Becker estava lá, parado. Eu tenho a impressão... Não estava nem nos planos, então, da oposição, né? Não estava no plano. Aí ele veio com Tatiana, porque eles fazem parte do mesmo grupo, né? E trouxe o Ítalo Braga, que é hoje diretor de futebol, e compôs a oposição. Porque eu tenho a impressão que a gestão de Edno, ela, além de miscigenar os grupos políticos do clube, ela misturou muita coisa. O Edno, ele teve ele foi importante nessa questão de diminuir essa ruptura política. Não, existia uma ruptura, só que o conselho todo estava com ele e o pessoal... Porque, veja, tem muita gente que pensa como eu. Não apoia, mas não atrapalha. Você não viu eu fazer nenhuma crítica, nenhum comentário, dando entrevista, indo para programa, não. Eu apenas não concordo com a forma que ele pensa. Ele é o presidente, deixa o cara seguir a vida dele. Lá na frente, se não der certo, a gente discute. Se der certo, beleza. Eu acho que é muito importante a gente, da mesma forma que a gente bate, a gente também elogiar. E uma das pastas do Náutico que me deixou muito feliz como torcedor foi a pasta social. Eu acho que o Náutico, a parte social, teve uma reunião esses dias aí. É Nelson, né? Não, é o Hugo. Hugo Arcoverde. Ah, social. O social. O Nelson é... Nelson, ele tá também numa diretoria importante. Achei Isso, até interessante. Meu Deus do céu. Eu esqueci o nome. Diversidade, não. Eu acho que é alguma coisa nesse sentido. Ele É alguma coisa da parte social mesmo Isso. do... Que é importante. Atraindo Demais. muito. O Nelson tá fazendo um ótimo trabalho. E o Hugo, na parte social, a gente tava conversando esses dias lá nos Aflitos, ele resgatou aquela parte da sede do Náutico. O Náutico teve um timbu coroado que há muito tempo não é visto. Muito elogiado. Muito elogiado, muito organizado. E assim, vai ter o Arraial do Seu Timbu, né? Com bandas nacionais. Eventos grandes como o Baile Alvirrubro, o Náutico está trazendo novamente isso, que é muito importante o Náutico movimentar a sede, porque o Náutico é um clube gigante. E o Náutico tem uma sede que ela tem que ser explorada, ela tem que dar dinheiro, injetar dinheiro ali para o clube. Então, assim, como qualquer diretoria, existem seus problemas negativos, mas também eu vou aqui claro, elogiar tanto o Hugo como as pastas no qual você citou aí,
que é bom a gente elogiar, até porque quem não gosta de ser elogiado no seu trabalho? Exato. Aproveitando a questão das festas aí, lembrando que amanhã é a festa da UPN. Aniversário da UPN, nosso amigo Lilo. Lilo, parabéns. Parabéns aí, tá fazendo Uma a das grande maiores festa. torcidas do Náutico. É, Unidos tá fazendo pelo a Náutico. grande festa. Vou dar uma passada lá, tomar uma cerveja com meu amigo. Pra Pronto, comemorar. iremos. Vamos O Náutico embora. até divulgou agora, ó, a Arraiá do Seu Timbu, tá? Com a primeira atração confirmada, Carta de Baralho. Boa. Então, assim, é uma banda nacional que eu acho massa, Alexandre. Isso de você resgatar essa parte social pra torcida, não só ir pra jogo do Náutico. Exato. A torcida do Náutico tem que voltar a frequentar a sede. Sim. Que é muito bacana. Hoje o Náutico tem uma estrutura de bar muito boa com o americano, né? Então, eu acho que como qualquer outro clube, como a gente vê nossos rivais. Eu não vou citar o nome desse clube, mas eu fui esse dia no Society jogar uma pelada. Cara, eu vi o bar desse clube lotado e não era jogo deles. Que, por sinal, não venham fechar o americano com 30 minutos de jogo nos aflitos, não. Pelo Isso amor é um de Deus. absurdo. O que o Náutico, na tua opinião, aí já é uma questão alheia ao futebol, mas é importante, porque a gente tá falando de receita pro clube. O que o Náutico pode fazer para melhorar a monetização em outros setores? Que a gente vê, por exemplo, o Atlético Mineiro, ele antes de ganhar a Libertadores ali naquele ano, o Atlético ele tinha uma renda, uma receita que era do shopping do Diamond, né? E essa receita ela ajudou a levantar o clube. O que o Náutico pode fazer com o patrimônio que a gente tem dos hectares lá na Guabiraba e da localização ali do metro quadrado dos aflitos? Náutico tentou fazer agora com o Matheus e não deu certo. O cara teve a ruptura do contrato. Verdade. O Náutico tem os aflitos ali que, em termos de aspecto imobiliário, é gigante. Agora, o Náutico não vai sair dali. Eu acho que o Náutico, olha, não tem muita outra saída, não. O Náutico tem que investir na base do clube, no futebol, revelar jogador, ganhar dinheiro com ele jogando e ganhar dinheiro com ele vendendo. Qual a tua expectativa para o futuro do Náutico? Isso, eu acho que a torcida quer saber disso, já que a gente tá chegando no final da live. Porque isso é algo que a gente precisa... Porque eu acho que o Náutico não tem conceito de futebol formado. Isso para mim me preocupa. Porque se você tivesse um conceito, você tem o início de um trabalho lá atrás, com escolinha, com base, já definido, que vai trazer... Filosofia de jogo. Conceito. Filosofia já vem É o nesse conceito administrativo. Conceito de gestão do clube, principalmente da parte de futebol, do departamento de futebol, como ele vai trabalhar, quais são as metas e objetivos desse departamento. Então, por exemplo, eu defendo a verticalização do futebol, que o Corinthians vai fazer, que o São Paulo já iniciou. Que é uma diretoria única. Mas não é só uma diretoria única, é definido um método de trabalho e de gestão sobre as categorias de base do futebol. Então vem o futsal para baixo, que vai já seguir uma regra, junto com a categoria de base, que vai estourar no profissional. Se eu não me engano, o Grêmio faz isso, né? Tem, por exemplo, o Santos, ele não tem mais categoria sub-11, já vem de futsal. Isso. Se eu não me engano, Joga futsal e É isso aí. já sobe. Ele pega os fundamentos Então e... ele tem, por exemplo, ele cria os fundamentos nos atletas sub-11, sub-13. Quando o atleta já aprende aquilo, os melhores já vão para o futebol de campo. O Santos tem um conceito. Meninos da Vila. Os garotos jogam. Isso é uma prova. Agora, o treinador do Santos é um cara que mais antigo, gosta de pessoal de confiança dele, mas ele começou a jogar os meninos da Vila, ou seja, apesar do clube trazer um cara de mais segurança, que é o esqueci agora o nome dele, que teve no Corinthians, o treinador do Santos, ele começou, a diretoria está solicitando que ele jogue os jogadores. Não estava fora agora, né? Ele voltou. Joga os jogadores, bota os jogadores para jogar. Joga os jogadores no profissional. Então, essa cultura é uma cultura dele. Palmeiras já definiu e tem um processo de entendimento de futebol. Time competitivo. Nem sempre o time do Palmeiras vai ser. É o Carille, Fábio Carille. Time do Palmeiras nem sempre vai ser o melhor, mas é o mais competitivo. Os caras criaram uma postura de força mental, tática, física, que eles se impõem com o adversário de uma forma deles única, né, de crescimento. Criaram a situação da base, você vê que o Palmeiras todo ano está puxando gente da base e profissionalizando o time.
O Abel, inclusive, já reclamou querendo alguns reforços pontuais e o Palmeiras tem administrado isso com o seu treinador. Mas está deixando uma cara. Uma identidade. Uma identidade. E uma metodologia de trabalho. Hoje você vai no Palmeiras, ele tem mais de 16 mil metros de área para atender ao futebol. Fisiologia, preparação física, academia, piscina. É uma estrutura espetacular. Coisa que há muito tempo ele não tinha. Eu tive a oportunidade de conhecer. Eu fui até com o Tacão no ano de 2022. A gente foi assistir um jogo do Palmeiras lá. E realmente a estrutura do Palmeiras hoje ela é de invejar qualquer clube brasileiro. Barra Funda. Eu acho que vem aí o Red Bull com esse CT novo que eles estão fazendo, mas para ganhar do Palmeiras com o nível de estrutura vai ser muito difícil. Investimento muito alto, né? E Mas resultados não é chegando. só investimento, é a coragem de fazer o diferente. Para o Red Bull, claro, é um clube que não tem muita torcida, mas ele não sai, eles têm muito dinheiro, mas ele não sai do esquadro dele. O time dele é aquilo. Pode ser campeão ou não, ele não muda. Ele não faz loucura para eu vou agora conseguir um título. É mais ou menos o que o Botafogo está fazendo. Se você olhar direitinho, o fracasso do Botafogo ano passado, que foi muito complicado, mas a filosofia é a mesma esse ano. Veja o time do Botafogo. Vai chegar? Eu acho que ele não é campeão, porque assim, tem time melhores que ele. Ponto Disparidade corrida é técnica, complicado. é. Mas ele é um sério candidato do jeito que ele tá jogando à Copa do Brasil. Mas é aquela Isso, coisa. porque Mas é um campeonato mais curto. E é final. Mas é aquela coisa. E briga por Libertadores. Se tu tá brigando em cima 5 anos seguidos, Uma hora tu chega. uma hora tu chega. E é isso que eu quero saber. O Botafogo vai chegar? Uma hora ele pode chegar. Agora, ele depende só dele. Ele depende dos outros também errarem, porque tem times melhores que ele. Eu queria... É que nem o Inter. O Inter tá montando um time há 3 anos. 3 anos ele vem tentando acertar. Eu acho que ele peca muito nesse treinador, que eu não gosto desse treinador de jeito nenhum. Mas ele vem. Uma hora o Inter vai chegar. Porque o ataque do Inter é muito bom. O meio do Inter, o camisa 10 dele, que me botou ruim hoje de nome, hein, meu? O 10 do Inter é o... Alan Patrick. Alan Patrick, jogou no Palmeiras e tudo. Falta Ele, o- Patrick Alan não, né? É, Alan porque a gente trouxe ao contrário, Patrick Alan. A gente trouxe É. trouxe o da Shopee. Que eu gosto. Não, mas eu gosto do Eu gosto Patrick dele Alan. também. Agora, ele tava jogando de meia. Ele Numa é posição segundo que não seria volante. dele. É, que agora com esse meia que veio, o Thiago Lopes. vai já aliviar. Eu acho que o Patrick Alan vai subir de rendimento. Marco Antônio também tá fazendo Eu gosto, um né? grande futebol. Eu queria fazer a última pergunta aqui, que eu acho que quem critica muito também quer saber. Hoje a gente vive um atual momento delicado, Alexandre. A torcida do Náutico tá sofrendo nos últimos anos. O Náutico tá no maior recorte aí de jejum da Série A, se eu não me engano. Depois de 2007. 11 anos, novamente. Então, assim... Novamente 11 anos. Eu sei valorizar o que foi feito em 2011, também sei criticar o que foi feito nos anos depois. Mas hoje, o que seria diferente se você tivesse nessa atual diretoria? O que Alexandre hoje, dentro do Náutico, poderia fazer de diferente? O diferente hoje, se você estivesse lá. Já que a gente tá chegando no final da live, eu queria ouvir isso de você. Você abrir seu coração. Já que todo mundo acha que você é esse cara ruento, grosso. Não, você é um cara tranquilo. Então a gente quer saber de você. O que a torcida do Náutico poderia esperar. Se posso... Vamos dizer que eu assumisse a diretoria de futebol agora. Ou futuramente. O que é que eu ia contribuir com quem ou tá... Não, futuramente. você estava me perguntando agora, né? O que é que a gente poderia fazer? Vamos dizer que eu voltasse pro futebol. Bem, eu não posso desmanchar o que tá aí. Primeira coisa, conversava com o treinador e mostrava a ele quem é o Náutico. Porque eu acho que o Mazola não conhece o Náutico a fundo. E nem é culpa dele. Segundo, chegava pro treinador e dizia, irmão, tô gostando do trabalho. E realmente, ele, pelo que eu tô sabendo dos treinos dele, tem sido bem diferentes. Você vai comigo até o fim. Eu dava segurança No ao trabalho. treinador. No trabalho. Boa. Nós vamos agora até o fim, dê o que der. Se tiver cair, eu caio, você fica. 2, não abro mão da disciplina. Jogador vai obedecer um regimento interno que o clube tem de comportamento dentro do clube. Fora do clube é a vida dele, mas dentro do clube. Então nós não íamos permitir nenhum tipo de trabalho, nenhum tipo de comportamento equivocado como alguns atletas tiveram. Número 3, me certificar que o pagamento é em dia, porque você trabalhar com um time que você não paga em dia é complicado. Não é Não compatível adianta. com o futebol hoje. Moderno.
Não cabe. Não nunca cabe foi, mas hoje mais do não que cabe, nunca, né? Não cabe. Mostrar o elenco, que diretoria, torcida e elenco, fazer essa sinergia dar certo, melhorando também o elenco. Eu acho que nós estamos precisando apenas de mais 3 jogadores. A minha zaga já está montada. Mais um ponto ali não chegando. Não tem o Rafael Vaz na zaga. Também não. Certo? O goleiro, que eu me equivoquei no começo do ano, achando que deveria trocar. Hoje eu acho que não deve. Ele foi bem na final, não foi? Mas precisa urgente de uma reposição. Sim. Uma reposição pra dar o susto no jogador. Não, e porque precisa. Porque até um dia porque que machucar, se no momento ele machuca... Exato. Se não fosse ele, mas ele, na final o Náutico tinha levado uma goleada. Mas ele vem, então a gente tem que reconhecer aqui. A zaga já está pronta, deixar a Mazola trabalhar, trazer 3 peças, inclusive, na minha opinião, mais 2 para frente e uma no meio, blindar o elenco, fazer a família, trazer a torcida para o lado e fazer um pacto que a gente fez em 2011 que ninguém perguntou. Qual foi o pacto? Nos aflitos a gente não perde. Boa. E tá faltando isso. Dê o que der, nos aflitos a gente não perde. Em hipótese alguma. Se você for, porque muita gente esquece o psicológico e o emocional, mas ainda funciona no futebol. Dorival Júnior provou isso. Dorival Júnior é um grande gestor de grupo. Dorival está aí na seleção e vai fazer um trabalho melhor do que o outro, porque ele sabe gerir o grupo. Se você vê a tática de Dorival tudo, é um futebol eficiente, mas simplório. Mas ele vai fazer gestão, você vai ver. Vai dar certo. Meu último comentário é em Minha relação a isso. pergunta está muito bem respondida, só para deixar aqui claro. Meu último comentário é só em cima dessa questão de Mazola. Eu fui um cara que eu dei opinião na live que eu fui contra. Eu também, porque ele... Não, e no passado ele não respeitou a instituição, mas... Eu fui contra a contratação do Mazola, mas assim, como a Série C é um campeonato de tiro curto, campeonato de poucas rodadas, como você falou, tem tempo de treino, mas são poucos jogos. Então eu acho que não seria muito arriscado o Náutico trocar um treinador durante uma Série C. Sim, não. Então eu tô torcendo muito que o Mazola dê certo. Não cabe mal o Náutico mexer. Não pode acho, mais, inclusive, era uma resposta que eu queria ver nesse jogo contra o ABC. E eu acho que eu tive essa resposta. Também assim, acho. O resultado foi até além do que eu esperava. Mas assim, pelo que eu vi da postura do time em campo, eu vi um time mais competitivo, marcando em cima. Entendeu? Então eu acho que... Que é mais a cara dele, ele não aceita muito. Eu acho que ele, além de ser um treinador muito de frases feitas, né? Falo que a torcida quer ouvir, o marketing dele pessoal é muito alto. Eu acho que no campo ele talvez consiga realmente esse resultado pra gente. Eu acho que contratando pontualmente aí mais 3 peças aí pra titular nesse time, a gente consegue... Eu acho que ele é o treinador que mais... se assemelha com o perfil Hélio dos Anjos após a saída dele. Perfeito. Eu acho que ele tem a cara de ser aquele treinador motivacional. Ele cobra. Ele cobra muito. Como o Hélio. E ele tem a história dele. Ele tem 2 ou 3 acessos, se eu não me engano. Ele ganhou a Série C também. Ele já ganhou a Série C. Se eu não me engano, ele já teve... Eu não sei se ele teve acesso da B para A. Mas da C para... O esporte contra o Vila Nova? Exato. Inclusive, no meu programa com o Guilherme Beltrão, o Guilherme foi um dos que colocou o Mazola para ser treinador e defende. Então, assim, eu acho que agora é assim, deixar a poeira baixar, torcedor. Deixar a poeira baixar, trabalhar, apoiar e cobrar. É por aí. Não tem muito segredo, não. E vamos pro pau. Vamos pro pau. Vamos pra cima. E vamos abraçar Mazola, vamos abraçar o elenco e abraçar o Náutico acima de tudo. Acredito que a união, tá? E eu queria te agradecer esse convite, Alexandre, a oportunidade que eu tenho de conhecer. A união dos alvirrubros vai fazer com que o Náutico consiga ter um futuro próspero. Queria agradecer também você, Alexandre. Uma pessoa que entende muito de futebol. Nada. Que ama o Náutico igual a gente. Isso é muito importante. Agradecer a audiência de todas as pessoas que compareceram nessa live. Né? E defender meu peixe aqui, né? Primeiramente, mandar um abraço para Marcos, da LPN. Edilson, que é o nosso... cara do marketing, que faz todo o nosso planejamento semanal da página. Nosso design Neto, meu xará. E não posso deixar também de mandar um beijo pra minha noiva, né?
Te amo, meu amor, que vem o nosso casamento. Então, Rapaz, essa Depois aí. de 11 horas da noite, meu pra amigo, ele numa falar live, em ele tem casamento. que agradecer, senão... não, ela já tá aqui, tô te esperando. Já- Se eu não falo que eu amo essa mulher, minha amiga, a casa Já cai. levou a mulher pro Chile. Já devia estar com dois meses de crédito. É verdade, a credibilidade Já tá devia falando em alta. casamento, meu irmão. Então, essa daí conseguiu amarrar, que eu conheço. Tô né? arriado, Que eu conheço. tô arriado os 4 pneus, meu pajó. Show de bola, show de bola. Alexandre, mais uma vez queria agradecer a presença aqui no seu canal, agradecer a participação de Neto, do nosso amigo aqui, Thiago. Como é que é? Barrote, é? Barrote doido, o Barrote. doido do Náutico. O cara que recebeu 35 processos da diretoria do Náutico. Mas vamos embora. O que importa é que hoje a gente tem feito um trabalho no sentido de Sim, de unir o esclarecer, Náutico. Unir o Náutico, né, Alexandre? Porque eu defendo essa tese de que o Náutico precisa de união, unidade, né? União como é que a gente pode Isso. dizer? São várias batatas, mas a unidade é um purê. Isso. Então o Náutico unido, realmente, ele Tá mais forte. Ele é forte. E vamos embora. Isso mesmo. Saudações ao Virrubras e pra finalizar isso aqui, N-A-U-T-I-C-O, não. E o resto sempre será penta. Homem em campo, obrigado, aquele abraço.